amo, não vejo a hora de poder matar a saudade do Brasil. Mas a gente precisou mudar os nossos planos pra ir pro Brasil. Tô apavorada com os valores. Algumas paradas de ônibus tem Wi-Fi. Tô aqui andando na rua e o pessoal pendura roupa pra secar. Eu tenho que me segurar pra não me emocionar. Então, vim aqui na escola que meu marido trabalha e antes de eu contextualizar o que eu vou fazer agora, deixa eu mostrar isso aqui, essas casinhas de passarinho. Isso aqui os alunos do meu marido que fizeram. Mas agora eu vou esperar o Didi aqui na frente porque eu tô indo num shopping. Esse mês vai ter muitos vídeos de compra porque eu tô comprando muitas coisas pra levar pro Brasil de lembrancinha. E eu tenho que ter cuidado também o que eu vou levar, enfim, eu vou explicar melhor no outro vídeo. Ó, tem um avião passando aqui agora. E eu perguntei pra minha sogra se ela queria uma bolsa ou um creme. Ela falou que ela queria uma bolsa. Então eu tô indo no shopping agora pegar uma bolsa que eu acho que ela vai gostar. Vocês vão comigo. Vou aproveitar e vou almoçar por lá. E eu vou mostrando pra vocês um pouco do que vai acontecendo por lá. Mas também, tô sem equipamento, sem microfone, sem gimbal, sem nada. Vida como ela é. Mas a gente precisou mudar os nossos planos para ir pro Brasil. Eu não contei aqui no canal ainda. A gente ia sair daqui de Hangzhou para ir para Pequim. E aí de Pequim a gente ia para Atenas, aí ia passar uns dias lá e depois a gente ia seguir de Atenas para Istambul, Istambul para São Paulo. Mas a gente precisou trocar os nossos planos e a gente precisou trocar esse voo de Hangzhou para Atenas. Então a gente vai acabar saindo, na verdade, de Pequim, porque deu uma função dos horários que não ia casar com os horários dos outros voos. A gente cancelou o voo que a gente tinha, tivemos que trocar por esse voo de Pequim para Atenas, com essa parada em Xangai, e nós vamos ter que ir de trem-bala até Pequim. Então vai ser uma viagem mais longa ainda do que já seria. Mas eu vou explicar isso melhor e eu vou gravar vídeo também durante o trajeto para mostrar para vocês como que é para nós toda essa função de viajar com criança. Tomara que dê certo o vídeo. E é claro, eu tô torcendo para que esses voos sigam do jeito que a gente tá planejando, para que não afete nada a nossa viagem. E aí, a gente vai encontrar a minha sogra e a tia do meu marido em São Paulo. Mas tem um detalhe. Elas vão ir de avião para São Paulo e vai ser a primeira vez que a tia do meu marido vai andar de avião. Então a gente tá super empolgado, vocês não têm noção. A gente vai ficar uns dias em São Paulo. Inclusive, se vocês tiverem alguma recomendação do que a gente pode fazer, a gente provavelmente vai no Ibirapuera, mas eu queria saber, o que vocês acham que a gente pode fazer com elas em São Paulo? E olha só que amor, essas florzinhas daqui, gente. Coisa mais amada. Isso é uma coisa que eu amo nessa cidade, a quantidade de flor que tem, mesmo num calor de lascar. Mas sempre tem, agora eu não tô vendo ninguém aqui, mas sempre tem um pessoal com um chapéu bem típico daqui da China, sabe? Pra arrumar essas florzinhas, esses canteiros. Cheguei aqui na loja e a bolsa que eu quero, que tava um pouquinho mais cara, agora tá R$39,90 yuan. Olha só que bonitinha essa bolsa aqui. Todas as bolsas que eu gosto estão super baratas. Não sei por que tá tão barata assim, gente. Olha isso aqui. Gente, tô chocada. Eu já tinha visto essa daqui, já tinha achado a cara da minha sogra. Mas olha, o valor tá muito barato. Tá R$39,90, pensa. E não é uma bolsa ruim, eu tenho bolsas dessa marca aqui que já faz um ano eu uso direto, uma mochila, e tá boa ainda, tô chocada. Comprei a bolsa que eu tava querendo comprar. Gente, tô apavorada com os valores. Tô apavorada, tô chocada, porque as coisas estão muito baratas aqui. Aí eu encomendei uma rasteirinha também pra eu viajar, que quando eu vim aqui não tinha, mas ele falou que se eu encomendasse, ia chegar na minha casa. É aqui, lógico que eu gosto. Olha só como que é ser estrangeiro na China. Eu vim aqui nessa loja e faz o que? Uns 2 meses que eu acho que eu tinha vindo aqui. E aí eu fui pegar um creme que a tia do meu marido me pediu pra pegar pra ela e levar pro Brasil. E aí a moça que trabalha ali viu que eu peguei o mesmo e ela veio me perguntar: ah, tu vai querer o mesmo? Tu não quer levar esse outro aqui? Ela já foi me oferecendo, ela lembrou que eu peguei aquele creme. E eu não venho aqui assiduamente, sempre, né? Mas mesmo assim ela lembrou de mim. É assim, né? A vida na China é assim. Ah, infelizmente o lugar que eu queria ir não tem o que eu quero comer hoje, então eu vou ter que ir para outro lugar para eu almoçar. Mas onde eu vou almoçar? Eis a questão. Não tô com comida pronta em casa, vou almoçar por aqui.
Mas o que, gente? Vou lá na praça de alimentação ver se eu acho alguma coisa interessante. Bora lá. Eu fiquei curiosa para provar esses dias um prato que tinha aqui, que é frango com esse molho de maracujá. Mas eu tenho receio que isso aqui não seja bom. Vamos ver o que mais temos aqui. Noodles com molho de maracujá. Nem aqui na China, assim, eu nunca tinha visto, pelo menos aqui onde eu moro. Mas esse restaurante aqui do lado é um que eu já vim aqui e já gostei. Então acho que eu vou nele hoje também. Ó, tem uma comida boa, só que é cheia de pimenta. Vou pedir sem pimenta hoje. Gente, uma senhorinha. Bye, bye. Olha aquela senhorinha ali. Olha que querida. Ela trabalha aqui e ela veio me perguntar. Ela não tem voz, eu acho que ela teve algum problema na garganta dela. Ela veio me perguntar assim, mímica, se eu tinha comido. Eu falei que não. Eu sentei ali pra comer, só que eles estão preparando o tal do tofu fedido. E aí, o tofu fedido tem um cheiro tão ruim. Tão ruim. E aí o cheiro começou a impregnar meu nariz. E aí eu pensei, se eu comer aqui, eu não vou conseguir curtir, sabe? Nossa, eu tô enjoada hoje, hein? Então eu vou ir no outro lugar. Mas falando sério, quem já sentiu o cheiro do tofu fedido vai me entender. É um cheiro muito forte, é um cheiro que impregna. E algumas pessoas que comeram tofu fedido falaram que era muito bom. Eu não provei ainda, não tive coragem, porque o cheiro é realmente muito forte. Mas uma coisa que eu aprendi nesses quase 2 anos morando na China é que se tem um monte de chinês num restaurante, tem gente fazendo fila, é porque o restaurante vai ser bom, inclusive pra mim. Quando é meio vazio, geralmente não é bom nem pros chineses. Pelo menos esse o pensamento que eu tenho. Tem esse hambúrguer aqui chinês. Ah, só pra explicar pra vocês o que eu vou fazer agora, ó. Lá é uma estação de metrô. Só que aqui para esse lado também tem uma outra entrada. Então eu vou descer aqui por baixo dessa rua e vou atravessar para chegar lá naquela parte. E ó, aqui algumas paradas de ônibus tem Wi-Fi. Eu nunca tinha visto. Vocês já viram Wi-Fi em parada de ônibus? Olha, essa é a entrada A. Eu tenho que ir ali para a entrada E. Bora lá. Cheguei do outro lado da rua, ó, parada que eu mostrei pra vocês com Wi-Fi e eu tava lá do outro lado da rua. Agora vamos em busca de um restaurante, senão eu vou pedir alguma coisa em casa mesmo. Mas deixa eu contar uma conversa que eu tive com uma amiga minha. Ela é muçulmana, ela não é chinesa. Você sabe, já falei aqui no canal, que aqui na China tem alguns chineses que são muçulmanos. Inclusive tem um tipo de restaurante que é halal, é chinês, é comida chinesa, mas é halal, tem todo o corte lá da carne preparado para os muçulmanos comerem. E eu fui com essa minha amiga num desses restaurantes e uma das coisas que ela falou assim: é ni hao. Ni hao. Eu não sei o que ele falou, gente. Uma das coisas que ela me falou é que ela gosta da comida halal não só porque é halal, mas também porque ela sabe que se os donos são muçulmanos, pelo menos 5 vezes por dia eles lavam as mãos, porque toda vez antes de rezar, os muçulmanos têm que lavar as mãos. E eu confesso que eu não sabia muito sobre isso. Eu tô sabendo mais sobre o islamismo agora que eu tenho essa minha amiga que é muçulmana. E aí quando a gente tava saindo do restaurante, ela viu que o dono do restaurante, ou o cozinheiro, não sei o que ele era, né, tava rezando. E ela me falou assim, viu? Ele lavou a mão antes de rezar. Tô aqui andando na rua e o pessoal pendura a roupa pra secar aqui na rua, gente, ó. É rua. Não vou arriscar, vou pegar minha bike vermelhinha, que já tá ali, ó, a doca delas, e vou até o restaurante halal que eu gosto e vou almoçar por lá mesmo. Ó, aqui é uma escola pública chinesa, esse pátio aqui. Ela é enorme. Eu só não sei de que série até que série ela vai, mas é pública. Pedi minha comida agora no meu restaurante favorito. Arrozinho, batata, carne, um pouco apimentado, mais uma sopinha, ó. Uma delícia. Agora sim, acertei o restaurante. Aqui eu tô em casa. Já voltei pra casa agora, mas deixa eu mostrar pra vocês o meu desespero. Olha isso. Essa daqui é uma das malas que a gente vai poder usar pra ir pro Brasil. E ela já tá cheia, gente. Ela tá cheia. Isso aqui é só presente. Tudo é presente. Ainda tem tudo aquilo ali. Olha. Olha isso aqui. Pensa.
E ainda falta eu comprar mais alguns. Eu até deixei os pacotes aqui das coisas que eu fui comprando, porque a minha ideia seria entregar no pacote, mas não dá. E sabe qual é o problema? É que muitas coisas são pequenas, mas vêm em caixas grandes. Então às vezes ocupa muito espaço. Depois eu tava pensando, daqui a pouco quem assiste o vídeo e vê eu comprando a bolsa pra minha sogra de 39 yuan, vai achar que é só isso que eu vou dar pra ela. Mas não, também comprei outras coisas pra ela. Só que o vídeo pra mostrar as coisas que eu tô levando pro Brasil, eu só vou poder divulgar quando eu já estiver no Brasil. Na verdade lá no Rio Grande do Sul. Porque a minha família assiste os vídeos. E aí eles vão ver o que eu vou levar. E eles são assim, eles assistem. E aí o meu tio, principalmente, né, Maurício? Eu sei, ele assiste. Então eu vou esperar, vou fazer o vídeo, mas vou esperar pra eu divulgar quando eu já estiver no Brasil. Então esse vídeo vai sair meio que fora de ordem. Mas deixa eu contar pra vocês a respeito da minha sogra. Não vai ser só a bolsa que eu vou levar pra ela, eu vou levar outras coisas também pra ela. E, além disso, essa viagem pra São Paulo é um presente da gente, tanto pra minha sogra quanto pra tia do meu marido, porque a gente já tinha combinado no ano passado que a gente iria levar ela pra passear lá em São Paulo, pra conhecer São Paulo, porque a minha sogra só passou por alguns lugares de São Paulo, mas nunca foi visitar mesmo. Então, pra nós é uma honra poder levar ela pra conhecer. E, inclusive, gente, só pra vocês terem ideia, quando eu e meu marido fomos fazer o visto lá em São Paulo, e nós fomos no Ibirapuera pra conhecer, porque eu também não conhecia São Paulo até então, o meu marido falou que queria muito levar a mãe dele lá. Ai, gente, eu tenho que me segurar pra não me emocionar. E isso faz 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Então agora é uma honra pra nós que ela vá poder ir conhecer um lugar que meu marido tanto queria que ela conhecesse, sabe? E, gente, eu tô tão empolgada com essa viagem pro Brasil. Nossa, vocês não têm noção. E foi um ano que passou muito rápido. Esse ano, assim, que a gente ficou aqui na China. Acho que foi um ano bem mais leve do que o primeiro ano que eu tava aqui na China. E eu não vejo a hora de poder matar a saudade da minha família. Vocês não têm noção, eu não vejo a hora de poder matar a saudade do Brasil, sabe? Eu sei que o Brasil tem problemas, vários problemas, mas quando a gente mora fora, a gente começa a enxergar coisas que quando a gente mora, ali a gente não enxerga direito, sabe? E principalmente o carisma dos brasileiros. Ah, isso é uma das coisas que eu mais sinto falta. E a comida também. Mas é isso, gente. Os nossos preparativos para ir para o Brasil começaram e vai ter mais vídeos sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.